população paulista. São Paulo é o estado mais desenvolvido da federação, é o estado mais rico, mas ele tem problemas ainda estruturais bastante graves e a gente sente que a população tem um anseio para melhorar a situação política do estado e resolver alguns problemas básicos que existem ainda, como saúde, segurança pública, uma série de questões, mobilidade urbana, que a gente sente. Então, nós estamos aí pelo Partido Verde, apresentando as nossas propostas, colocando o nosso ideário de desenvolvimento sustentável para o povo paulista e pedindo ao povo que dê oportunidade ao Partido Verde, que não é um partido pequeno, é um partido de médio porte, que nunca teve um governo majoritário próprio para comprar e que hoje é o partido do presente e do futuro, porque nós tratamos questões que estão aí, como a crise de água, poluição do ar, os agrotóxicos, nós tratamos isso há muito tempo. Isso é o ideário do PV. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, vírgula, com respeito ao meio ambiente, com respeito à vida humana e à vida dos outros seres vivos que coabitam com a gente esse planeta. Candidato, só que uma questão importante que o senhor coloca, porque muitas pessoas olham a bandeira do PV e se lembram imediatamente da defesa do meio ambiente. Então, existem propostas para todos os setores? Como é que o partido se organiza? Porque, de repente, o partido ficou taxado como o partido dos ecochatos, viu? Não, os ecochatos já não são chatos, né? E, na verdade, tudo que os ecochatos, tudo que o Partido Verde falou há 25, 30 anos atrás, está se confirmando hoje. Nós falávamos das mudanças climáticas, vocês são loucos. Nós falávamos do desmatamento, nós falávamos da poluição dos rios, nós falávamos da poluição do ar, nós falávamos do que está acontecendo hoje, uma verdadeira epidemia de câncer, tendo em vista a comida que a gente come contaminada, a extinção das abelhas, o problema da polinização. Então, essa chatice é uma chatice que diz respeito a preservar a vida humana sobre o planeta, sobre o Brasil, sobre o estado de São Paulo. Não sei se a população sabe, mas só 50% do esgoto de São Paulo produzido no estado é tratado. Isso é uma vergonha pública. Joga nos rios. Com essa falta d'água, você jogar esgoto no rio é um crime ambiental grave. Então, eu me sinto muito honrado de ser do Partido Verde e outrora ter sido chamado de ecochato, porque hoje são os ecosimpáticos, né? Nós temos que transformar essa simpatia em intenção de voto. E o PV pode surpreender nessa eleição, é a minha opinião. O Rodrigo perguntava, então, além desse veio ambiental, quais são as outras questões que o PV acredita ser forte e ter aí soluções para o que a gente Nós temos proposta para todas as áreas. Por exemplo, para a saúde. A saúde é um dos grandes problemas do Estado. Embora nós tenhamos a melhor saúde do Brasil, o Estado de São Paulo, mas nós temos gargalos que nos igualam aos estados que têm menos condições de atendimento. Então, por exemplo, uma proposta nossa, eu sou médico, estou em exercício. Zé, eu já operei 17 mil seres humanos com as minhas mãos. Continuo operando. Então, eu sei um pouco, conheço, fui presidente do Conselho Nacional de Secretários estadual, eu conheço bem a coisa da saúde. O problema do SUS central é financiamento. O SUS é um bom sistema, só que ele trabalha com pouco recurso. Então, a nossa proposta, entrando no governo, nós estamos já com estudos para dizer o seguinte, de 12% do dinheiro do Tesouro do Estado aumentar para 15% em 4 anos para o SUS. Isso dá um aporte novo de dinheiro do Estado, não estou falando nem do aumento federal, dá um aporte de 5,6 bilhões de reais. Mas vai tirar de onde? Nós já vimos IPVA, nós já vimos ICMS, nós já vimos de onde tirar. Mas aumentando não aumentar um centavo. O que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir de 24 para 16 secretarias. Nós vamos cortar as secretarias. Nós vamos acabar com o cabide de emprego no Estado. Começa a sobrar dinheiro. Nós vamos cortar 5 mil cargos de confiança no Estado de São Paulo. São 15 mil, vai passar a ser 10 e, se puder, corta mais. Além disso, tem desperdícios no processo e a gente tem prioridade. Saúde é prioridade número 1. Então, nós vamos tirar um pouquinho de cada canto e colocar para aumentar esse dinheiro em 4 anos. É possível fazer isso. As contas batem. Esse dinheiro, em vez de nós gastarmos na rede estadual, assim, pega e bota nos hospitais, não. Nós queremos conversar com os prefeitos e fazer um combinado com os prefeitos. Por exemplo, 37% a cobertura de programa de saúde da família no Estado. O Partido Verde quer aumentar
para 60% em 4 anos. Eu dei só um exemplo da saúde. Falando aí sobre saúde, a gente pega um ponto que hoje a atenção está um pouco diluída, mas ainda é um ponto de tensão. A questão dos mais médicos. Como é que o senhor viu a busca por profissionais fora do país, principalmente em Cuba, para suprir a falta desses profissionais em locais onde não se consegue médico para atuar? O Brasil tem 400 mil médicos, mais de 400 mil médicos. Dividindo pela população, dá um médico para cada 500 habitantes. Não falta um médico no Brasil. Falta política governamental. Por exemplo, tem um candidato aí do adversário que foi ministro da Saúde. Quando ele trouxe médico, importou médico de fora para trabalhar no Brasil, ele assinou atestado de óbito do governo dele, da gestão dele, que ele não teve capacidade de colocar médico brasileiro para trabalhar. Trouxe médicos de vários países e pegou, por exemplo, os médicos cubanos, paga-se 10 mil por mês para o médico fica com 2 e 8 mil vai para o governo de Cuba. Quer dizer, restituiu no Brasil a escravidão trabalhista. Foi isso que eles fizeram. Então o que nós temos que fazer? Nosso programa de governo, treinar médicos para a função de generalistas, contratar as universidades, o Estado, e fazer um treinamento, porque está faltando no mercado médicos generalistas. Esse está faltando. Então você tem que criar uma quantidade enorme de generalistas para trabalhar nos municípios. É possível fazer isso? É possível. É possível fazer isso só com o dinheiro do Estado? Porque me parece que é uma necessidade de uma interferência lá de cima. Eu disse para você, sim, o grande vilão da saúde hoje é o governo federal. Há 10 anos atrás, o governo federal participava com 61% do bolo total do SUS. Hoje participa com 45%. Quer dizer, o governo federal tirou o time. Sobrou para os estados, mas particularmente para os municípios. Eu não sei exatamente quanto Campinas põe, mas com certeza põe mais do que a Constituição manda, que é 15%. Tem prefeito pondo 35% na saúde, mais 20% na educação, dá 60% do orçamento em 2 secretarias. Então, os 5,6 bilhões que a gente pretende aportar é tesouro do Estado. E fazer um fundo a fundo com os prefeitos, por exemplo, para aumentar o PSF, por exemplo, para melhorar o salário do médico, para o médico aceitar e trabalhar no município. Agora, é claro que tem que jogar o peso político de São Paulo, e eu acho que o governo de São Paulo não faz isso, para exigir que Brasília coloque a sua parte no sistema. Brasília que é o vilão do subfinanciamento do SUS. O senhor está falando em sistema preventivo, médico da família, saúde da família, mas não é só preventivo, desculpa. Não, mas o senhor colocou aí o exemplo do PSF. Porque o PSF resolve 80% dos problemas, não é só prevenção. Antecipa na base, resolve 80%, antes de chegar... Mas São Paulo é o estado, talvez hoje no nosso país, que receba o maior número de pacientes importados. Sim. O senhor pretende fechar, por exemplo, as portas para esses pacientes? Não. Porque é um custo que o cidadão do estado de São Paulo acaba pagando. Seria desumano São Paulo fechar a porta para os brasileiros que vêm de outras terras, de outros estados, de jeito nenhum. Eu sou cirurgião, eu opero gente do Nordeste, do Centro-Oeste, a gente opera com carinho, trata as pessoas bem. O que precisa é ter a Câmara de Compensação. Isso não tem, quer dizer, São Paulo produz, gasta o dinheiro e não tem nenhum repasse à parte para pagar. 40% das cirurgias cardíacas feitas na cidade de São Paulo são de pacientes fora do estado. Nós não vamos fechar a porta para ninguém. O que a gente quer é cobrar a compensação financeira que o Ministério da Saúde tem que pagar e não paga. Dá calote. O Ministério da Saúde é um caloteiro. Gente, eu estou vendo esse candidato adversário vir aí dizer que vai contratar não sei quantos especialistas. Saiu ontem na imprensa. Vou contratar não sei quantos especialistas. Imagina, ele foi ministro e não contratou. Agora vai querer contratar como governador. É um contrassenso. Bom, gente, nós poderíamos fazer esse programa só em cima de saúde, porque são tantas questões. Isso aí eu entendo um pouquinho. Mas, olha, eu poderia falar com você. Mas vamos falar um pouco de mobilidade também, porque eu acho que mobilidade é uma coisa... São coisas distintas, né? O estado de São Paulo são muitos estados, mas temos que ir para o intervalo. Vamos para o intervalo, a gente volta na sequência aqui com mais sobre a mobilidade. Outros assuntos de composição política também, falando um pouco do partido. Rapidinho, a gente volta já, você não saia daí.